Fala, nação! Sejam bem-vindos ao canal Fla de Primeira, seu canal de notícias, informações e resenha sobre o Flamengo. Já chega deixando um like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Segue a gente também nas redes sociais, YouTube e Instagram, @Fla de Primeira, e no X, @Fla de Primeira, _. Meus amigos, está chegando a hora, decisão aí vem quente, é um Mundial de novo, o Flamengo mais uma vez disputando no ano um Mundial, e agora a gente, assim, é difícil, todo mundo sabe, né, que a chance é muito complicada, os times europeus realmente estão em outro patamar, só que temos uma chance, cara, eu vejo assim, temos uma chance, o Flamengo tem que jogar, entrar confiante, não entrar com medo como entrou contra o Bayern, e tentar fazer um jogo aí seguro e trazer esse caneco para o Rio de Janeiro. A gente vai torcer por isso, né? A gente vai aqui fazer uma live, explicar um pouquinho sobre o jogo, os detalhes da partida, os detalhes de tudo sobre essa decisão aí importantíssima para o Flamengo, importantíssima para o Felipe Luiz também, e para esse elenco aí recente nosso que está destruindo, que ganhou tudo no ano, e agora a gente vai continuar essa sorte aí e ganhar mais um título. Essa sorte com competência, né? Tem que falar isso também. Nossa bancada temos aqui o Luciano. Fala, Luciano. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, Andinho. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Nação Rubro-Negra. Estamos aí para mais uma live do canal Fla de Primeira. E estamos aí na esperança, na fé. Se Deus quiser, vai dar tudo certo amanhã. Rumo ao bi. Tamo junto. Isso aí, rumo ao bicampeão mundial. A gente relembrar que o Zico trouxe para a gente esse título aí primeiro. E de lá para cá o Flamengo cresceu absurdamente, virou esse fenômeno da natureza, né? Esse fenômeno, o malvadão aí, né? Que o pessoal fala. O Flamengo virou esse time nos últimos anos agora aí, de outro patamar realmente, de outra prateleira, comparando com os demais times brasileiros aí e sul-americanos. E a gente espera que continue assim. A tendência é que continue, o Flamengo cada vez mais arrecadando mais grana, né? Crescendo mais e melhorando a imagem, internacionalmente falando. E vamos torcer para continuar nessa vibe aí que tá bom demais pra gente, né? Quem não é Flamengo aí, que chore, que corra atrás, pra gente tá bom demais. Tô aqui também com o Rodrigão. Fala, meu irmão. Boa noite, tudo bem, cara? Fala, Andinho. Boa noite. Boa noite, Luciano. Saudações rubro-negras para vocês e para a galera aí do chat que vai participar. E vamos aí, estamos confiantes para amanhã. Bom pressentimento, né? Não costumo errar, não. A gente sabe que é difícil, é complicado o jogo, mas é um jogo só. É um jogo, assim, da vida, né? Dos caras, então vamos para cima, né? Vamos para cima, vamos tentar fazer a história aí amanhã. Isso aí, muito bem, Rodrigão. Vamos para cima. Eu acho que se o Flamengo entrar realmente com sangue nos olhos, né, com vontade de ser campeão, como esse time tem demonstrado, como entrou na Libertadores, né, contra o Palmeiras, com essa garra, com essa vontade de ser campeão, a gente, como eu falei, todo mundo sabe que é difícil, né, não vai ser fácil, vai ser, um jogo complicado. A impressão que eu tenho é que vai ser esse jogo complicado, só que a gente tem chance, cara. Se o flamenguista tem um pouquinho de chance, tem um mínimo de chance, a gente vai tentar ganhar e o cara tem que entrar, quem vestir essa camisa tem que entrar com esse pensamento, tem que entrar com sangue nos olhos, realmente querendo trazer esse título para a Gávea aí e melhorar, né, o currículo, né, individual de cada jogador, desse elenco que a gente montou aí, né, desse ano, e espera que eles tenham esse pensamento e essa gana de querer vencer esse Mundial, né, que aí passa a ser o melhor time do mundo, querendo ou não, tem que aceitar. Seria o Flamengo e a gente espera que eles tragam esse título e consigam essa vitória. Luciano, vamos lá. Uma análise do jogo, o que você acha que vai ser o jogo, cara? Flamengo e PSG, jogo quente. O que você acha que o Flamengo tem que fazer para conseguir ganhar esse jogo? Você acha que o Flamengo deve manter a escalação, né, que fez no último jogo contra o Pirâmides? Ou deve mudar alguma coisa? Você talvez pense que o Pedro pode ser titular, ou o Pedro entra no meio do jogo? Vamos lá, só análise um pouquinho do jogo assim. E depois, durante a live, a gente vai desmistificando mais coisas, né? mais assuntos e tal, e preparando o público aí, a nossa galera aí que está torcendo, para já assistir essa live aí e saber tudo sobre esse jogo aí. Vai lá, Luciano. Manda bala. Boa noite, galera. Bom, eu acho que o jogo de amanhã é um jogo para se fazer história, né? Se o Flamengo ganhar, vai ser histórico, porque a diferença é monstruosa. A diferença, a disparidade econômica, né, dos clubes europeus para os clubes sul-americanos é algo assim absurdo, né? Então é um jogo de erro zero. O Flamengo vai ter que se superar, né? Somos hoje a melhor equipe da América do Sul,
o melhor time sul-americano, mas a diferença para o futebol europeu é enorme, é gigantesca, né? Você pode ver que hoje, no time do ano da FIFA, o PSG tem 5 jogadores, né? Os laterais Hakimi, que não vai jogar contra a gente, ainda bem, né? Ele faz um inferno ali pelo lado direito, ali, ele e Doué, né? Então já vai estar meio quebrado o lado direito deles, porque o Hakimi é o melhor lateral direito hoje do mundo, né? Não vai jogar, não vai atuar nesse jogo, esse já está fora, né? Pátio, o zagueiro, também entrou na lista da FIFA dos melhores do ano. Nuno Mendes, né, que é o lateral esquerdo também, melhor lateral esquerdo do mundo. Vitinha e o Dembélé, né, que ganhou a bola de ouro. O time deles é muito forte, muito qualificado. Mas eu acho que, cara, o rubro-negro ele acredita sempre, né? A fé é um traço característico, né, do ser Flamengo. É acreditar sempre, sempre confiante. E o Flamengo é o time do impossível, né? O Flamengo historicamente já mostrou isso diversas vezes, né? E em relação ao jogo ao time, eu acho que ele vai manter o mesmo time que vem atuando desde a final da Libertadores, com uma ou outra mudança pontual. Eu acho que ele não vai mudar muito o estilo de jogo, nem o time, não. Eu acho que, de repente, eu prefiro o Léo Ortiz, né? Eu gosto das duplas de zaga, os dois Léos. Eu não sei se ele, de repente, vai manter o nosso zagueirão, né? Por conta do que ele vem mantendo, vem fazendo esses últimos jogos aí, né? O Danilo, né? Fez o gol histórico, né? O herói do Tetra, né? Eu não sei se ele vai manter o Danilo, mas eu entraria com os dois Léos, né? O Danilo seria pela experiência, muitos anos de futebol europeu, né? Mas eu acho que a gente está bem servido. Tanto o Léo Ortiz pela sua juventude, né? Pelo seu futebol, mas eu acho que ele vai optar, de repente, também pelo Léo por conta da vitalidade, cara. Eu acho que esse é um jogo, ele sabe que o futebol europeu é muito intenso. Então, até por isso, eu acho que ele não começa com o Pedro. Eu acho que o Pedro vai entrar no decorrer do jogo. O Pedro deve jogar aí, de repente, 30 minutos, 20, 30 minutos. Né? Eu acho que ele vai dar um foco maior assim, nessa coisa da intensidade. Ele sabe que o futebol europeu é muito intenso, então a gente precisa de jogadores bem participativos e com muita força física, né, para aguentar o ritmo muito forte que o PSG vai impor ao Flamengo, né? Então, eu acho que ele vai manter mais ou menos a mesma equipe, deve voltar com o Samuel Lino, não sei se ele vai entrar com o Cebolinha de cara, de repente vai ser Samuel Lino ali na frente mesmo, no lugar do Cebolinha, o que aconteceu agora contra o Pirâmides, né? E na zaga tem essa dúvida, mas a gente está bem servido, tanto o Danilo pela sua experiência, como o Léo Ortiz pela futebol, enfim, momento, né? E tem mais vitalidade, mais juventude, né? O ataque do PSG é muito rápido, eles têm muito bons jogadores, né? Esse Doué tá machucado, mas no último jogo agora contra o Metz, né, no campeonato francês, ele voltou de contusão, já fez até gol. Doué é um jogador muito, muito bom, muito rápido. O Barcola também é muito bom jogador. Gonçalo Ramos, cara, barrou só o CR7 na última Copa só. Botou só o CR7 no banco na última Copa, né? E Dembélé, que eu já disse, né? Bola de ouro, Marquinhos, né? Enfim, o time deles é muito qualificado. Então, o nosso time também é um time fortíssimo, é o melhor da América do Sul hoje. A gente sabe que existe essa disparidade, né, econômica com o futebol europeu, mas eu acho que vai dar jogo sim. E eu estou muito confiante, cara. Eu acho que é um jogo para se fazer história. Eu vejo jogadores do Flamengo, assim, no momento atual, assim, muito, muito focados, muito determinados. E já mostraram isso em outras oportunidades aí, nesses tantos títulos que nós ganhamos nesse intervalo aí de um ano. E eu estou muito confiante, muito esperançoso e vamos para cima deles. Muito bem, Luciano, muito bem. Uma grande análise aí, né? Bem detalhada de vários setores do jogo aí. E realmente é o que a gente espera que aconteça, né? Que os jogadores tenham essa vontade, essa gana. E que o Felipe Luiz esteja um dia iluminado, em mais um dia iluminado, né? Que ele vem fazendo um bom trabalho. Sim. Que ele consiga fazer esse time jogar, né? Para pelo menos que jogue com gana, com vontade, para tentar ganhar o jogo. Se não der, a gente sabe, é difícil. Se não der, infelizmente, que a gente tente, que a gente lute. Morra lutando ali. Né? Rodrigão, sua análise do jogo, meu amigo. Flamengo e PSG é mais um Mundial, é mais um confronto aí brasileiro contra europeu. E, assim, qual é o seu ponto de vista do jogo? Se você concorda um pouco com o Luciano nas posições, em relação ao Pedro, né, na escalação. E se o time do PSG, qual o ponto assim, que a gente deve ter mais cuidado? Qual jogador que mais mostra assim, dificuldade para a gente aí? O que você tem a dizer, Rodrigão?
Então, eu acho que o esquema de jogo deles, né, a forma de jogar, é sempre aquela pressão, né? Semelhante ao que o Bayern fez, é que o Flamengo precisa evitar, entendeu? Quando a gente analisou aquele jogo, depois do jogo, né, do Bayern, sabia que era difícil, mas assim, o Flamengo praticamente entregou 2 gols. Dificulta muito, né? Mas entregou também, que é pressão o tempo todo, cara. A gente tem que saber jogar contra isso. Então, assim, eu acho que a gente também tem que mudar um pouco a forma de jogar. Não pode jogar, a gente não vai enfrentar um time sul-americano. Ô, Rodrigão, só um minutinho, Rodrigão. A gente tá tendo um problema aqui com o seu áudio, cara. Infelizmente, eu não tô te ouvindo, tá picotando muito, eu não tô te ouvindo. Será que tem como você, de repente, sair e voltar de novo? Para tentar ver se melhora? Eu não sei porque o áudio não ficou legal, não, cara. Eu tô ouvindo vocês perfeitamente. Peraí. Ou você tá muito longe do celular, eu não sei. Agora você falou, deu para ouvir. Tá bom aí? Vamos tentar. Tenta mais uma vez. Por favor, recomeça seu comentário, porque não deu para ouvir nada, cara. Ele ficou picotando. Tá, vocês estão ouvindo agora aí? Sim. Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Então, mas eu acho que foi o meu aqui. Bom, vamos lá. Eu acho assim, o Flamengo tem que evitar. Rodrigão, tá ruim, Rodrigão. Tá ruim, não sei por quê, irmão. Não sei por quê. Eu vou entrar, saindo pelo celular hoje. Tá, beleza. Tenta ver se volta de novo, porque aquela hora tava perfeito. De repente, parou o áudio de sair. Deixa eu ver aqui. Beleza, irmão. Deixa eu aguardar. De novo aí. Tá. Muito bem. Enquanto a gente aguarda aí o Rodrigão voltar, a gente avisa a galera aí, né, que tá assistindo a gente. A galera que também, depois da live, vai assistir o vídeo aí, né? Para não se esquecer, né, cara, de se inscrever no canal, né, de curtir nossa live. A gente tá tendo aqui um problema técnico, né? Tá meio um clima chuvoso aqui na nossa cidade aqui, então talvez deva estar influenciando alguma coisa na internet e tá picotando lá. A gente, né, infelizmente, ao vivo acontecem essas coisas, né? Não tem jeito. Sim. A gente espera que o Rodrigão consiga restabelecer o sinal lá. Enquanto isso, eu vou batendo aqui uma resenha com o Luciano, batendo um papo com ele aqui. Parece que o Rodrigo tá tentando voltar aqui. Vamos ver se ele já vai voltar com o áudio normalizado. Vou botar ele no palco aqui só um minutinho. Alô, Rodrigo. Fala, Andinho. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos ouvindo sim, cara. Tá. Qualquer coisa, vocês me falam aí, que eu tô pelo celular hoje, então... Beleza, o áudio tá bom agora. Agora tá bom. Aham. Não, então, vamos voltar lá. Eu acho que o Flamengo ele tem que evitar os pontos fortes do PSG para tentar se manter no jogo o máximo possível. Porque eu acho assim, se o Flamengo também endurecer o jogo, é aquele negócio, igual o Luciano falou e eu falei na introdução. É um jogo difícil, a gente sabe que é difícil, complicado, o PSG é favorito, mas, pô, não é impossível ganhar dos caras. Então, assim, o Flamengo tem que tentar ao máximo permanecer na partida, viu? Entendeu? Então, assim, é muita marcação, é os caras jogar a vida deles conforme... Vou dar um exemplo, que foi contra a gente. Estudiantes lá. Pô, pegar o time do Flamengo, muito melhor que o do Estudiantes. Mas os caras, você vê que os caras jogaram a vida. Depois teve até, a gente ouviu o caso... Não sei, a gente não sabe se é verdade, mas eu escutei assim, não sei se é verdade isso de doping, mas isso aí é outra coisa. Mas, pô, é jogar a vida, disputar cada bola como se fosse um prato de comida, né? E entender que os caras vão pressionar o time. Então, pô, não é para sair jogando quando não dá. Lógico, você não vai dar chutão toda hora. Você tem que ter uma forma ali de... O Felipe Luiz, o time já faz isso. O Rossi tem uma bola longa boa. Então, assim, na hora que os caras pressionarem, procurar sair, de repente, com essa bola. Né? Então, assim, eu estou confiante. Eu acho que... se perguntou se o Flamengo deveria... Se perguntou da escalação, né? Sim. Por exemplo, eu acho
eu acho que o Flamengo deve entrar. Aí vai depender muito também da parte física. A gente não sabe, né, como é que os caras estão. Mas, por exemplo, o máximo de jogador possível que jogou na Europa. Entendeu? Por exemplo, se os dois estiverem bem fisicamente, eu entraria com o Danilo. A não ser que seja, pô, Danilo não tá, o Léo Ortiz está tá melhor fisicamente. O que acontece? Danilo está acostumado, jogou com os caras lá, entendeu? Então, acho que isso nessa hora é importante, sabe? O Léo Ortiz nunca jogou na Europa, entendeu? Eu ainda prefiro o Léo Ortiz, mas se os dois estiverem bem, eu entraria com o Danilo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter tem que ser um time com disposição. Eu não entraria com o Pedro ainda, né? O Pedro está voltando agora, de repente entrar no segundo tempo, uma prorrogação. E assim, eu acho que o Felipe Luiz deve pensar obrigatoriamente fazer as 5 substituições. Ele tem que aproveitar o que pode ali, falar com os caras, ó, corre, porra, até morrer. Que aí eu vou botar outro cara. Entendeu? Que o jogo vai exigir isso. Você jogar contra um time desse assim, você tem que dar tudo, entendeu? Sair morto de campo, aí entra o reserva, tentar usar os 5 ali, aí ele vai escolher. Vai depender de como está o jogo, entendeu? Então, assim, eu acredito, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível, cara. A gente vê, por exemplo, o Atlético Bilbao empatou com ele, 0-0. Tudo bem que o goleiro fez defesa pra caramba, né? O goleiro do Atlético Bilbao, mas empatou 0-0, pô. Sabe que o Atlético Bilbao é tão melhor assim que o Flamengo? Empatou com os caras. Então, o que é importante também, aí o Flamengo está fazendo isso, você tem que jogar contra os caras. Você acostumar mesmo. E é uma novidade. Você está jogando, porra, contra um futebol assim, muito evoluído, entendeu? Não é puxar saco, não, mas é a verdade. Então, essa Copa do Mundo que teve, né, nos Estados Unidos, foi importante, porque a gente já jogou contra o Chelsea, contra o Bayern, entendeu? Então, assim, a gente jogou muito bem, a outra, o time deu um mole, entendeu? Então, assim, são aprendizados, né? É começar a jogar com os caras, uma hora a gente ganha, cara. Uma hora chega naquele dia ali, pô, hoje é o dia, papai do céu, hoje é o dia que vocês vão ganhar isso aí. Então, a gente espera que seja amanhã, né? Agora, é lógico, o time tem que estar ciente do que vai fazer, organizado taticamente, né? Marcação pesada no meio. Eu notei que o Flamengo ganhou esses 2 jogos, o Flamengo deu uma poupada. Você nota pela marcação, o time está encaixado ali, mas o time não morde a bola, o cara da bola, o time só cerca. Eu notei isso, nos 2 jogos o Flamengo jogou o suficiente. Então, a gente espera amanhã que os caras deem tudo em campo. Entendeu? Conforme a final Libertadores. E para a gente ver se a gente sai, se a gente consegue, de certa forma, se manter na partida para conseguir não digo, não é jogar na retranca, mas é atacar também os caras. Mas não, assim, a gente sabe que os caras vão atacar mais. Isso aí não tem jeito. Entendeu? Mas a gente sai, de vez em quando ser perigoso também. No contra-ataque ali, entendeu? E atacar, às vezes, também com bastante jogador, tentar ficar também bastante com a bola, né? Então, eu estou esperançoso e com pensamento positivo para esse jogo aí. Muito bem, Rodrigão, muito bem analisado aí. E a gente passa para a galera que está assistindo a gente que estamos transmitindo em 2 frentes aí no YouTube. Tem uma transmissão que é para o celular e tem uma transmissão que é para vídeo maior, né? Para TV, para tablet, de repente para notebook, essas coisas. Então, quem está assistindo aí pode escolher a transmissão que quer fazer, né? Aí fica à vontade, é a mesma coisa. E a gente espera que vocês também se inscrevam no canal, deixa o like para a gente aí, ativa o sininho também para receber notificações e dá sempre uma força aí participando também do chat. A gente vê que é sempre legal quando a galera está participando do chat, que dá mais assunto, né? Gira mais debate, fica mais legal. E a gente está aqui com o nosso amigo Resenheiro. Saudações rubro-negras aí, Resenheiro. Ele manda aqui: fala, rapaziada, chega Natal, mas não chega quarta-feira. Realmente, Resenheiro
É uma situação, porra, que a gente fica tudo tenso, né, cara? É uma coisa assim absurda. A gente fica querendo que chegue o jogo logo para, né, todo mundo com ansiedade, todo mundo nessa expectativa. E a gente acreditando, né, cara? Como todo torcedor flamenguista, né? Sempre acreditando para tentar depois pegar esse Mundial aí e continuar mantendo o padrão, né, do time cada vez mais, né, ganhando mais títulos. Ele não manda aqui, Flamengo não pode cometer os mesmos erros cometidos contra o Bayern. Exatamente, foi o que a gente até comentou um pouco aqui, que o Flamengo contra o Bayern, a meu ver, o Flamengo começou muito nervoso. Porra, eu vi assim, gritantemente, na cara do Léo Ortiz, o cara nervoso, velho, o cara sentindo o jogo. De repente foi até, né, o que o Luciano falou, o Rodrigão, não me recordo qual falou do Danilo aqui, que tem mais experiência, de repente, para começar esse jogo aí, pode ser um cara que, na zaga ali, por ter experiência internacional, já ter jogado com os europeus lá, de repente ele é um cara que fica menos nervoso ali, né, entra bem, porque assim, é normal que nos primeiros 10, 15 minutos o time ficar, né, ansioso, ficar, né, preocupado, sabe que não pode tomar um gol rápido, que pode mudar o jogo todo, pode mudar a partida, como aconteceu com o Bayern, né, que a gente tomou um gol lá rápido, que ficou, o time se perde ali na tática, se perde na organização, e a gente espera que isso aconteça amanhã, que o Flamengo não deixe acontecer, né, isso, e que aconteça o contrário, o Flamengo consiga se conter, estudar o adversário, quem sabe até marcar um golzinho. Né? O que você acha, Luciano, do comentário do nosso amigo Resenheiro? Exatamente. O jogo contra o Bayern é um jogo para ser estudado, focando, né, direcionando para essa partida de amanhã. Eu não acho que o Flamengo jogou mal contra o Bayern, mas o time entrou muito nervoso. Você via isso na expressão dos jogadores ao entrar em campo, né? E cometemos muitos erros assim na saída de bola. O time estava muito tenso. O Bayern exerceu uma pressão na saída de bola do Flamengo, né? A nossa defesa muito forte. E o Flamengo não soube sair dessa pressão. Aí o Rodrigão bem falou aí, né, que não é para sair jogando toda hora, né? Não é dar chutão, mas o Flamengo tem essa opção de repente do passe mais longo, né? Não precisa ficar tocando ali na nossa intermediária. É o que tentamos fazer em alguns momentos. E contra o Bayern daquele dia nada deu certo, né? Todo erro nosso era gol dos caras, né? Impressionante, cara. O nível do futebol deles e o nível das equipes, né, europeias, das grandes, das maiores da Europa, são absurdamente maiores. Então a gente tem que ter consciência disso e saber jogar da forma correta. Então, assim, e nós temos zagueiros construtores, né? Tanto o Léo Ortiz como o Léo Pereira, o próprio Rossi é bom com os pés. Então, amanhã não é dia para ficar dando toquinho ali atrás, sair dando toquinho. É hora de fazer, de repente, o jogo, fazer uma jogada mais longa, tentar construir a jogada de outra forma, uma saída de bola de outra forma, porque a pressão deles vai ser absurda. Né? E em relação ao Danilo, eu gosto dele, eu acho que ele está muito bem. A experiência dele vai ser importantíssima para o Flamengo nessa partida de amanhã. A experiência europeia dele e de outros que estão ali do nosso elenco. Cara, mas eu acho o ataque e os jogadores do PSG são muito rápidos, são muito velozes. Então, por mais que tenha menos experiência, eu acho que eu ainda prefiro o Léo Ortiz. Sabe, eu acho que o Danilo pode ser importante até fora do time principal ali, né? Passando essa experiência, instruindo, né? Porque ele é também um treinador dentro de campo, ele orienta, ele instrui os companheiros ali da defesa o tempo inteiro, ele é um cara muito inteligente. Agora, sim, eu acho que Léo Ortiz, eu acho que o ataque, os jogadores, de uma forma geral, do PSG, são jogadores muito rápidos, então eu não sei se ele vai aguentar essa pegada o tempo inteiro, entendeu? É um nível mais forte, claro, né? Do que nós estamos habituados a ver aqui no Brasil e na América do Sul. Vamos torcer para amanhã os caras estarem mal, né? O PSG estarem mal, mas é aquele negócio onde são tantos jogadores de boa qualidade, é o que nós impomos aos nossos adversários aqui no Brasil e na América do Sul. Às vezes o cara vai jogar contra o Flamengo, o Arrasca tá mal, mas de repente o Carrascal tá bem, o Pedro tá bem, de repente o Samuel Lino tá num dia inspirado, um Cebolinha tá bem, o Luiz Araújo tá bem, quer dizer, todo mundo tá mal no mesmo dia é meio complicado, porque é tanta qualidade, entendeu? E dessa vez o mesmo vale para o time deles, é uma qualidade absurda, né? Como alguns jogadores que eu relembrei aqui no início da transmissão, né? Eles têm muitos bons jogadores, né? Desde Dembélé, Vitinha, ao ataque lá com o Gonçalo Ramos,
Então, são muito bons jogadores. Então, assim, todos estarem mal no mesmo dia é bem complicado. Então, acho que o Flamengo vai precisar, assim, no meu entender, de muita vitalidade nesse jogo, entendeu? Então, jogadores com muita disposição e força física. Então, até por isso, eu acho que não é o momento para o Pedro, porque é um jogador que eu adoro, admiro muito, acho o maior centroavante da América do Sul, o maior centroavante sul-americano no momento, né? Mas, assim, 20, 30 minutos no máximo. Ele não tem, até porque o Felipe Luiz, lá atrás, em algumas entrevistas, né, já até deixou entender que ele e o Arrascaeta juntos, né, o time perde muito nessa força, nessa marcação ofensiva, né, nessa pressão na saída de bola adversária. Os dois não têm esse vigor físico. Então, assim, eu acho que esse é o momento realmente de dar uma segurada. Gosto muito dele, mas a não ser que ele mudasse totalmente o esquema de jogo dele, eu acho que não seria uma boa mexer tanto no time assim com uma partida desse nível, não. Acho que ele tem que manter mais ou menos ali o que ele vem fazendo mesmo e colocar os jogadores que tenham mais força, mais vigor físico. Muito bem, Luciano. Ô, Rodrigão, uma coisa que a gente, né, percebe aqui nos comentários e até nas redes sociais aí, o Léo Pereira é unanimidade, né, cara? Todo mundo fala em Léo Ortiz ou Danilo, de repente esse ou outro, mas o Léo Pereira é um cara que realmente vestiu a camisa, um cara que incorporou, né, o que é ser Flamengo, fez um excelente ano, né? E, sinceramente falando, é um jogador até que tem aí chance de vestir aí a amarelinha, né? Ir para a Copa do Mundo. Se ele continuar com esse futebol que ele apresentou nesse ano aí, a gente vê que é uma unanimidade no Flamengo e tem feito ótimas partidas, é perigoso na área, sempre que tem uma bola parada ele sobe, tenta fazer alguma coisa, faz gol. Isso é uma coisa real, né, Rodrigão? Para mim o Léo Pereira já era para ter tido uma oportunidade na seleção já. Por exemplo, eu acho que ele joga, eu não sei nem se é do mesmo lado, parece até que não, mas ele joga, para mim, ele é melhor que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está tendo várias oportunidades, né? Então, assim, eu prefiro o Léo Pereira. Nessa fase atual, ele chegou no Flamengo, demorou, né, a pegar, demorou a jogar bem, mas é um cara que é muito... Ele mantém muito o nível dele, ele é muito contínuo, né? Sobre essa dúvida em relação ao Danilo ou o Léo Ortiz, assim, deixar claro, eu prefiro até o Léo Ortiz, tá? Eu prefiro o Léo Ortiz. Só que eu acho assim, igual eu falei, o Danilo está mais acostumado, ele jogou muito contra esses caras. E, assim, questão da velocidade, o Léo Ortiz também não é um cara tão rápido. Eu acho ele até mais rápido que o Danilo, mas não é, assim, se depender da velocidade, esses caras passam tudo pelo Léo Ortiz também. Ali a marcação teria que ser questão de posicionamento. Se pegar na corrida, não pega. Esses caras, esse pontinha lá do PSG, não pega também, não. Então, assim, aí vai depender. Eu acho que os dois que jogar ali tá bom, mas eu penso isso, assim, eu acho que tanto o Alexandre quanto o Danilo passou muito por isso, sabe? O próprio Jorginho também, né? Então, isso nessa hora não quer dizer que vai ganhar por causa disso, mas eu tentaria isso, sabe? Assim, os caras são veteranos, mas, assim, é jogo para ter um cara experiente ali, porque é um jogo bem diferente. Então, esses caras viveram muito isso, né? Eu penso assim. Mas também não é receita de bolo que vai dar certo, entendeu? É uma coisa que pode ser, mas a gente está falando antes, né? Vamos ver na hora do jogo. Mas é jogar com coragem, entendeu? Entender a realidade, que a gente não é favorito. Não adianta a gente chegar e falar, vamos jogar como o Flamengo. Eu acho que não adianta isso. Eu acho que a gente tem que jogar, saber jogar com os antídotos. Todo jogo, toda forma de jogar, ela não é perfeita. Você vai ver assim, se os caras marcam muito lá na frente, eles vão deixar espaço ali atrás. Então, tentar aproveitar, como eu falei, o antídoto, né, para o veneno. Tentar aproveitar bem treinado isso, bem afiado isso. Na hora que a gente conseguir sair com velocidade, entendeu? Então, acho que isso é o importante na partida de amanhã. E contar, assim, a fase dos caras.
Lógico que eles não estão jogando o que eles jogaram no ano passado, né, no final da temporada, né? E o PSG também apareceu, ele classificou lá um pouco mais na rabeira ali, depois ele saiu jogando pra caramba, né? Ele não foi desde o início da temporada na Champions, jogando bem assim. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que jogar com coragem amanhã, mas sem ser... Não é aquela coragem... Não é o cara sair de peito aberto igual um maluco. É jogar com coragem, aquela coragem com inteligência. É saber jogar o jogo, né? E a gente pode ser... a sorte pode brilhar para a gente amanhã, entendeu? Eu acredito nisso. Muito bem, Rodrigo. Luciano, você queria falar alguma coisa? Bem lembrado do Rodrigão aí, é isso mesmo. Coragem, mas com inteligência, saber jogar o jogo, né? Estudar. Isso o Felipe Luiz sabe fazer muito bem. Acho que ele vai saber montar a equipe da melhor forma possível. Eu acho, cara, que em relação a específico, assim, a velocidade dos jogadores do PSG, por isso que eu falei do Léo Ortiz. Tudo bem, o Danilo ele tem muita experiência, ele atuou muito tempo na Europa, no futebol europeu, mas assim, o time dos caras é muito bom e é muito rápido, entendeu? Então eu estou um pouco inseguro em relação a isso. Eu acho, claro, que também a zaga também é questão de posicionamento. Qualquer zaga, ninguém vai apostar corrida com os caras que vai perder. De 10 perde 9, entendeu? Então não é correria, é saber o posicionamento, né? A forma de jogar ali, né? A inteligência de se posicionar, a questão tática, né? Mas, cara, sei lá, eu tô com o Léo Ortiz, sério mesmo. Em relação também ao lado direito ali do Flamengo, cara, eu acho que quem vai ter que ficar muito esperto ali, embora não tenha em questão do Varela, o Varela vai ter que ficar muito esperto, porque o Nuno Mendes, né? Ele é muito bom jogador, ele é o melhor lateral esquerdo do mundo, né? E de uma forma geral, o ataque do PSG, os meio-campistas, enfim, os jogadores deles são de um nível muito, muito alto. O Rodrigão falou que eles não vêm no momento tão bem igual no ano passado, realmente não vem. Mas eu acho que o problema deles é mais físico do que técnico, porque acho que eles na temporada eles têm 49 vitórias, assim como o Flamengo. Todos os dois estão ali com 49 vitórias. Né, mas assim, o time do PSG vem rodando, o Luiz Henrique tem mesclado muito assim, o time, ele está rodando muito o elenco. Né, os jogadores não estão tendo aquela sequência. O Dembélé não jogou o último jogo, eu acho que também já não havia jogado o anterior. Quer dizer, o Doué voltou só no último jogo agora contra o Metz, na última rodada do francês. O Hakimi a gente já falou que não vai jogar. Entendeu? Então o Marquinhos não atuou no último jogo porque tomou porrada no tornozelo e está com problema no quadril. Então, assim, acho que fisicamente os jogadores não estão 100%. E aí o Flamengo tem que saber, de alguma forma, tirar vantagem. Claro que a gente teve uma temporada desgastante, mais de 70 jogos na temporada, mas o Flamengo tem que saber aproveitar, dar tudo amanhã, dar o máximo, porque fisicamente os caras não estão 100%. Ô, Luciano, e o Kvarat esquerda? Será que ele vem como titular no jogo ou não? Eu tô vendo a dificuldade. Eu acho que ele é um georgiano, né? Ele vem de um país lá do leste europeu. Também é outro muito bom jogador. É um grande muito jogador. Bom jogador. Quer dizer, eles têm um elenco muito forte. Assim, assim, não dá para comparar hoje, né? Até porque o poder, né, econômico-financeiro dos clubes europeus, ainda mais no caso do PSG, que é dono de um grupo lá, né, dessa Qatar aí, é um multibilionário. Então, assim, o poder financeiro, econômico-financeiro deles, assim, por mais que o Flamengo hoje esteja bem, esteja organizado, vai bater aí 2 bilhões aí de faturamento esse ano, mas, assim, não tem como comparar, até porque a diferença da nossa moeda, né? O euro acho que está 6-1, né, em relação ao real. Então, assim, o poder deles é muito grande, isso se reflete no elenco, nos jogadores que eles têm, nos jogadores de altíssimo nível, né? Torcer para esse cara que está aparecendo na tela aí amanhã não arrumar nada, que é o Dembélé, né, que foi eleito, ganhou, né, a bola de ouro agora aí, né, que ele não consiga justificar essa bola de ouro amanhã, que a gente vai terminar o jogo e falar, cadê a bola de ouro? Não apareceu, está no bolso do Léo Pereira, está no bolso do Léo Ortiz, no bolso do Danilo. Tomara. O Dembélé do Barcelona. Que seja o Dembélé do Barcelona, isso aí. É verdade. Não ocupava muita coisa, não. Ô, Rodrigão, e assim, o peso histórico dessa final para o Mengão, cara, para o torcedor do Flamengo, para os brasileiros
E, assim, até em relação essa disputa, essa prateleira dos brasileiros contra os europeus, você vê que no Mundial os brasileiros fizeram bonito, né? Tivemos grandes jogos aí, tanto do Fluminense, do Palmeiras, do Botafogo, do Flamengo. A gente mostrou que também não está assim tão abaixo dos caras, não. Realmente os caras estão a prateleira acima, isso aí não é de se negar, mas os times brasileiros fizeram grandes jogos e, assim, o peso dessa final, o Flamengo conseguindo trazer esse Mundial para casa aqui, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, você acha que isso aí seria uma coisa assim, para botar uma pulga atrás da orelha dos europeus, de repente, num confronto futuro contra os brasileiros? Você acha que isso aí pode acontecer, Rodrigão? Cara, sendo muito realista, eu acho que não. Assim, o Flamengo pode até ganhar, mas se botar 10 confrontos aí entre europeu e sul-americanos, eu acho que eles ganham 8. Entendeu? Então, assim, vai continuar sendo assim, porque é questão financeira, entendeu? É muito acima da gente. Entendeu? Agora, se tem um time sul-americano que hoje em dia pode sonhar em ganhar de um europeu, é o Flamengo. Entendeu? Esse time é o Flamengo. Né? Quer dizer que vai ganhar? A gente não sabe. Vamos ver amanhã. A gente está torcendo para ganhar. Agora, se a gente ganhar, acho que a gente não pode se enganar de achar, agora toda decisão a gente vai ganhar dos caras. Acho que a tendência, o normal, é não ganhar. A gente tem que ser honesto, né? É por causa da questão de elenco, de jogadores mesmo, entendeu? Os próprios jogadores brasileiros, os melhores, não estão aqui no Brasil, estão lá fora, entendeu? Então, assim, a gente pega jogador de segunda prateleira e, já tá bom demais, assim, né? A gente pode ser que com a evolução do Flamengo, especificamente do Flamengo, o Flamengo consiga melhorar cada vez mais o elenco dele no decorrer dos anos. A gente pode diminuir essa diferença para a Europa. O Flamengo pode. Por exemplo, principalmente contra time médio europeu. Eu acho que o Flamengo já supera bastante time europeu aí, cara. Agora, os times top, aí a diferença é muito grande, né? Então, mas não quer dizer que... não estou querendo dizer com isso que é impossível ganhar. Não é impossível ganhar. Entendeu? O futebol, a gente vê muito isso. Né? E repito, se tem um time que tem chance de ganhar hoje de um europeu, é o Flamengo. Agora, não dá para dizer que a gente não tem como dizer que amanhã vai ser pau a pau. Afinal, é pau a pau ali, 50-50, não dá para dizer isso. Agora, a gente tem chance sim, cara. A gente tem chance de ganhar. Né? É acreditar, ter um bom planejamento de jogo e acreditar piamente naquela questão do antídoto. Né? Eu acho que é importante isso, porque os caras vão vir para cima mesmo. Isso aí vão vir para cima. Mas eles também têm. Nenhum time é perfeito, cara. Nenhum time é perfeito. Então, os caras têm como a gente atacar como é que se diz? A fragilidade deles. Então, é possível, sim. Mas eu acho que se mesmo o Flamengo ou qualquer outro sul-americano que ganha no final do europeu, eu acho que ainda tem uma diferença. A tendência é os caras ganharem mais. Por uma questão lógica até. Investimento. Tem muita diferença ainda. Agora, eu acho que a gente pode ir diminuindo isso cada vez mais. Pode tentar diminuir. Isso é possível. Muito bem, Rodrigão, muito bem. Ô, Luciano, o duelo aí entre Brasil e Europa, a gente vê, né, contando toda a história, que não tá muito diferente, não, cara. A gente vê, é lógico que isso aí é somando toda a história entre brasileiros e europeus no Mundial de Clubes. A gente vê que tá 15-14, tá pau a pau aí. E você acha que essa diferença aí, como o Rodrigão, né, disse, de repente pode aumentar muito daqui para frente? O que acontece é que antes, a molecada de agora não pegou essa época. Só podiam, acho que, 2 estrangeiros por equipe, né?
e não existia o euro, né? Então, existia um equilíbrio muito maior, né? Eu já vi o time da Inter de Milão ser campeão da Champions, acho que depois ganhou o Mundial, só tinha um único italiano no time. Quer dizer, a Inter de Milão da Itália. Um único italiano no time, o resto todo mundo estrangeiro. Quer dizer, esse é o poder econômico, eles formam seleções internacionais. E antes não era assim, era 2 estrangeiros por equipe e tal. Então havia certo equilíbrio. E nessa época, os times brasileiros e sul-americanos batiam de frente mesmo. Acho que no antigo formato do Mundial, né, da Intercontinental, quando era o campeão direto, né, o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League, os clubes sul-americanos levavam até vantagem, entendeu? Em relação aos europeus. Aí, depois de 2000 e pouco para cá, né, aí veio havendo todas essas transformações, todas essas mudanças, e essa disparidade está aí, a olhos vistos, né? Todo mundo percebe, todo mundo vê. Mas, assim, houve um tempo que se batia de frente mesmo, entendeu? E, assim, a tendência agora, acho que desses últimos mundiais para cá, se não me engano, acho que está 13-3, um negócio assim para os europeus em relação aos sul-americanos. Aí virou goleada, virou passeio, né? Como o Rodrigão disse, cara, eu acho que muito pelo contrário, eu acredito, acho que o Flamengo é capaz. Hoje, se existe um time capaz de bater um europeu, um sul-americano capaz de bater um europeu, é o Flamengo, entendeu? A gente temos muita chance, temos o elenco, temos jogadores, temos toda a chance, e claro, o Flamengo é o time do impossível. O torcedor rubro-negro, ele acredita sempre, ele tem fé sempre. Então, galera, vamos se apegar aí a toda a fé, cada um a sua fé, né, a sua maneira, vamos rezar, orar, fazer suas promessas aí, e a parte dos caras lá, tenho certeza que eles vão fazer da melhor forma possível. Tanto o Felipe Luiz como os jogadores, eu acho que nós temos elenco, podemos brigar sim. Vai ser difícil, né? E se o Flamengo vencer nessa situação, vai fazer história. Vai fazer história porque o PSG vai levar a sério essa partida, né? Até porque eles são aí do grupo aí do Catar, o dinheiro que está lá é do Catar, entendeu? Então, assim, eles estão jogando em casa e vai ser difícil, vai ser complicado. Eles vão levar a sério esse jogo. O time deles, como eu disse, não está 100% fisicamente. Tem vários jogadores ali que não estão no seu auge físico, né? O PSG, de uma forma geral, não está no seu auge físico, mas eles têm muito elenco, né? Então, eu acho assim, vai ser um jogo difícil, mas se o Flamengo ganhar, faz história e vão botar mais uma vitória para os brasileiros aí diante dos europeus aí no Mundial de Clubes, se Deus quiser, né? E, Andinho, vamos falar além de fé, né, acreditar, falar um pouquinho de superstição também, que ajuda, né? Em 2012, na comemoração da Libertadores, o Corinthians quebrou aquele bonequinho que fica em cima da Taça da Libertadores, né? Uhum. E o Corinthians foi campeão mundial, né, em cima do Chelsea. Quer dizer, agora na comemoração também o Flamengo quebrou, né? Olha as coincidências, né? E outra coisa, toda vez o primeiro brasileiro campeão da Libertadores, né, foi o Santos, né, lá em 62. Ele foi campeão mundial. O primeiro bicampeão foi o Santos. Ele foi campeão mundial. O primeiro tricampeão foi o São Paulo, 2005. Ele foi campeão mundial. E agora o Flamengo, o primeiro tetra, né? Então tá aí, né? E outro dia eu vi também acho que foi até no antigo Twitter, né, no X, sobre o Palmeiras, cara. Que toda vez que o Palmeiras foi vice-campeão, o Palmeiras é tetra-vice da Libertadores, né? E toda vez que o Palmeiras perdeu uma Libertadores, um time sul-americano foi campeão mundial. Aí o Palmeiras perdeu, acho que em 61 foi o Peñarol, 68 foi o Estudiantes, perdeu em 2000 foi o Boca, em cima do River Plate, em cima do Real Madrid. Quer dizer, e agora perdeu pra gente, né? Foi vice agora para o Mengão, né? Então vamos torcer pra gente. Amanhã vai dar nós, cara. Vamos ter fé, vamos ter coragem, que amanhã vai ser um dia histórico para todo o rubro-negro. Também lembrando, eu li em algum lugar, depois vocês podem até tentar confirmar, não sei se eu me enganei ou alguma coisa assim, eu estava com sono, que o Flamengo joga de branco, né? Sim, joga todo de branco. O Flamengo joga de branco e pode ser mais uma subedição. A gente ganhou o Mundial contra o Liverpool, estava de branco, né? Sim. Tudo bem que a gente depois perdeu para o Liverpool de branco também. Mas contra o PSG é o primeiro jogo de branco, então dá para a gente sonhar. Tá até aqui na nossa lista aqui, ó, 2019, 1-0 Liverpool, só que eu tenho uma ressalva aí, né? Nos 90 minutos não perdeu, foi 0-0. Sim, né? Sim. Não foi na prorrogação, né? Nos 90 minutos não perdeu. Então... Se tem um jogo que a gente jogou, no dia que jogamos melhor que eles, eu acho que eles jogaram melhor um pouco, mas jogamos bem. E a gente
jogou de igual com os caras foi esse jogo aí. Sim. O Andinho, queria só falar um negócio sobre essa relação aí. O que acontece? Até o Luciano mencionou antigamente, né? Se eu não me engano, os europeus tinham 3 estrangeiros, podia ter até 3 estrangeiros, né? Ou 2 ou 3, não lembro direito, acho que era 3. Né? Aí depois teve aquela lei Bosman, mudou tudo, entendeu? Aí depois dessa lei que eles passaram a ter seleções multinacionais, né? Agora, se a gente for pensar um pouco, o Flamengo também é uma seleção multinacional sul-americana, cara. Verdade. Né? E você vê assim, que o Flamengo hoje, por que ele é forte? Por isso também. O que acontece? O jogador brasileiro é difícil repatriar ele, o jogador acima da média. Aí Sim. você consegue pegar uruguaios bons, o próprio colombiano, Carrascal, o Flamengo acho que não tem argentino, mas de repente um argentino ali. Tem o Rossi. Tem o Rossi, esqueci. De linha que eu acho que não tem, mas assim, o Rossi, né, argentino. Então você ainda consegue pegar jogador bom sul-americano. Então, se a gente pegar o Flamengo, é uma seleção sul-americana, cara. Entendeu? Com brasileiros e de outras nacionalidades. Por isso que a gente é tão forte na América do Sul hoje em dia. Né? Conforme os europeus são lá com jogadores de fora mesmo. Né? Igual o Luciano comentou aí de time da Inglaterra, né, que só tinha um inglês. Né? E agora eles estão querendo. CPF, eu vi uma notícia dessa aí que eles estão tentando conversar sobre limitar jogador. Isso aí é uma forma também de tentar de certa forma, enfraquecer o Flamengo. Porque eles sabem que o Flamengo tem mais condições de trazer jogador estrangeiro do que os outros. Talvez o Palmeiras possa trazer também, do que os outros clubes, cara. Então o Flamengo tem que ficar de olho nisso aí também. Eu vi que eu acho que eles estavam só conversando. Eu acho assim, não deve limitar não, cara. Não deve limitar não. Sabe que a gente não vai conseguir trazer jogador brasileiro de volta, jogador bom. Vai trazer só o cara que quer encerrar a carreira, entendeu? Que foi mal na Europa e voltou. Aí um outro, como o Vitor Roque tá indo bem. Então, assim, não tem que ter essa limitação, não, cara. Limitar mais do que está hoje. Hoje pode 9, né? E os campeonatos ficam bom. O campeonato brasileiro é forte por causa disso, cara. Porque tá vindo muita gente fora também. E jogador bom, cara. Entendeu? Então, por isso que o campeonato brasileiro está mais forte do que as outras ligas aí vizinhas. Né? Argentina, Paraguai, Uruguai. Não tem nem comparação com o campeonato brasileiro. Muito bem, Rodrigão. Então é praticamente aí uma final da Europa contra a América do Sul. Isso. Pelo que você falou aí. E a gente ainda tem aí um ítalo brasileiro, né, que é o Jorginho, que também é europeu, tem experiência lá, já, né, o cara vivido pra caramba, tem vários jogadores que jogaram lá. E uma coisa para se lembrar também, que os jogadores do Flamengo, 90% do elenco aí, praticamente titular, é jogador de seleção, cara. Você tem jogador do Uruguai, do Chile, da Colômbia, todos eles, né, jogadores de seleção. Varela, Arrascaeta, De La Cruz, até os próprios brasileiros, né? Danilo, porra, o Rossi pode pintar uma hora na seleção da Argentina também. Então, assim, a gente vê que tem condições. O Pedro, um jogador que pode pintar na Copa do Mundo. O elenco do Flamengo é recheado, é bom pra caramba, tem chance. O Cebolinha já foi da seleção e vários, tantos, Pulgar, todos os jogadores que são selecionáveis. E como o Rodrigão falou, é uma disputa, né? De sul-americanos contra europeus, esse jogo de amanhã. E a gente realmente tem aí assim, dos melhores possíveis, né? Possíveis da América do Sul, a gente consegue colocar no Flamengo. O Flamengo conseguiu trazer, né? Lógico que tem outros europeus aí que são, outros sul-americanos que são acima da média, aí, porra, Messi, jogador que não tem jeito, o Flamengo não vai trazer. Vários brasileiros que estão fora aí, como o Rodrigão falou, que a gente não tem condição. Se o cara estiver no auge, o Flamengo não traz. Aí a gente consegue trazer um Lino, que, porra, não estava lá tão no auge assim, traz do Flamengo, foi caro e tal, mas a gente repatriou. E como você falou, os demais jogadores
sul-americanos como a Arrascaeta e De La Cruz, a gente conseguiu trazer para o Flamengo. Isso é muito bom. Oi. Só rapidinho, assim. Eu acho que o Lino joga amanhã, cara. Não sei por quê. Eu também acho que o Lino vai jogar. Você mencionou ele. O Cebolinha tem feito excelentes partidas, né? As últimas que ele entrou muito bem, tanto nesse Mundial aí, quanto até um pouco antes do Mundial. Na Libertadores também ele entrou muito bem. Então a gente tá bem servido. Eu confesso que o Lino é um bom... Eu gosto muito do Lino. Muita gente critica, que não faz gol, que não sei o quê. Mas eu acho que ele é um cara que quebra, né? Sempre ali a linha adversária. Ele consegue dar uns dribles. É um cara liso e pode ajudar muito o Flamengo nessa final aí. De repente, né? Para cima dos europeus ali com quadril duro, a gente pode tentar botar o Lino aí e arrumar um golzinho pra gente lá ou deixar alguém numa situação de gol. Pode falar, Rodrigão. Não, eu acho que ele joga porque... Primeiro, eu acho que ele volta melhor, ele recompõe melhor que o Cebolinha. Sabe? Acho que amanhã o Felipe Luiz vai pensar muito nisso, cara. Então, a importância dele também, né, Rodrigão? Jogou na Europa há pouco tempo, né? Mais tempo que o Cebolinha. E ele já jogou de ala. Ele sabe defender melhor que o Cebolinha. Apesar de eu achar que o momento do Cebolinha é melhor. Eu acho que o Cebolinha vai entrar durante o jogo. Vai entrar no segundo tempo. Mas eu acho que amanhã ele vai entrar com o Lino. Espero também que o Luiz Araújo... Eu acho que o Luiz Araújo entra durante o jogo, não começa jogando. Mas tomara que ele não entre tão nervoso, cara. Eu senti nesse último jogo aí, ele entrou um pouco nervoso, um pouco apavorado. Teve uma chance que era para tocar para o Bruno Henrique, ele não tocou, ele tentou driblar. Quase fez até um golaço, mas eu acho que se ele toca ali, a chance era maior da gente fazer o gol. E, assim... E aquele jogo contra o Bayern, a gente lembra aí que ele se esforçou muito, ele correu muito, ele, né, se doou em campo, só que cometeu algumas falhas, né? Tentar sair jogando na hora errada, dar uns passes errados, dar um chutão fraco e tal. E a gente se complicou contra o Bayern. Eu espero que ele não entre tão nervoso assim, porque ele é um cara que realmente entra e tem chance de repente, tentar um gol aí. Ele sempre chuta, ele chuta bem, né? A bola aparece na área, ele tenta invadir, tenta quebrar a linha também para fazer o gol. Tomara que ele esteja num dia bom amanhã. Ô Luciano, não fosse o Real Madrid, o Brasil seria o time com mais títulos mundiais. Vamos comentar um pouquinho esse quadrinho aí. O que você acha, cara? E olha que nós não ganhamos um título mundial desde 2012, um clube brasileiro não vence, hein? Mesmo assim, o Brasil é o segundo aí, né? Só está atrás da Espanha, porque o Real Madrid, porra, é uma seleção, né? E o Brasil está com 10, né? Logo em seguida aí. É o segundo país com mais títulos mundiais por clubes, né? O Brasil tem 10. É difícil, né, cara? O Real Madrid e Barcelona, principalmente o Real Madrid, né? O Real Madrid tem 13 Champions, não é isso? 13 ou 14? Quantas Champions? Nem sei. Aí todo ano, praticamente, eles estavam na final desse Mundial aí, ganhando de lavada, né? Os brasileiros nem sempre tiveram competência e capacidade para chegar na final também, das vezes que chegaram, né? E assim, o Real Madrid dá de lavada. Senão o Real Madrid, o Brasil seria o maior campeão mundial de clubes, né? É absurdo, cara. Mas assim, isso é tudo para a gente ver, cara, o quão grande, o quão poderoso é o futebol brasileiro. Né? A gente está falando aí de, claro, que antigamente a gente falou aqui que não havia essa diferença toda, né? A gente tinha como brigar mais, bater de frente, mas apesar de toda essa diferença, ficou provado isso nessa Copa do Mundo de Clubes agora no meio do ano, né? O quão poderoso, o quão forte é o futebol brasileiro também, né? A juventude hoje em dia tem essa coisa de bons são os outros, aquela coisa a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Bons são os europeus, nós somos inferiores, nós somos menores, não sei o quê. E historicamente não é isso, entendeu? O Brasil já foi, né? Hoje, infelizmente, não é mais, mas já era o país do futebol, né? A qualidade do futebol aqui era altíssima, era muito forte, né? A gente chegou a pegar uma época aí que hoje, se um jogador brilha aqui, a gente fala assim, mas brilha aqui, quero ver brilhar lá na Europa. E a gente chegou a pegar uma época que o cara tava brilhando lá, de repente jogando na Itália, na Espanha, e falava, mas ele faz isso lá, quero ver fazer isso aqui no Brasileirão, entendeu? Chegou a pegar um pouquinho dessa época ainda. Então, assim, o futebol brasileiro é muito forte, né? Os clubes têm a camisa muito pesada, né? E isso também, por mais que eles montem seleções multinacionais, lá, seleções internacionais, provamos isso nessa Copa do Mundo recente agora,
que ainda assim alguns clubes brasileiros ainda conseguem bater de frente. E agora, então, com alguns clubes se organizando, né, com poderio financeiro e econômico maior, mais alto, né, como é o caso do Flamengo, principalmente, do próprio Palmeiras também, né? Então, a gente consegue bater aí de frente. Eu achei muito triste, doloroso, assim, aquele Flamengo e Liverpool, que o Flamengo poderia ter vencido, mas o título vem amanhã. Se Deus quiser, esse bi é esperado e merecido e aguardado pela nação. É o único título aí que essa geração merece, e é um título que a nossa geração ainda não viu, né? Que a gente já viu ganhar tudo, e se Deus quiser, vai vir amanhã, porque assim, o Flamengo vai estar sempre agora brigando, sempre ali, chegando nesses mundiais, vamos ganhar outras Libertadores, né? E uma hora vai vencer, né? Uma hora um europeu desse aí não vai aguentar e uma hora a gente consegue vencer. Por que não amanhã, né? Vamos ter fé, acreditar, façam suas orações, suas promessas e vão para cima dos caras. Pode ir. Oi, Rodrigão. Quanto está a diferença aí? Quanto está aí? Tá para eles aí? Quanto está aí? 13 para a Espanha, o Brasil. Brasil quanto? O Brasil tem 10. 10. Então vai ficar 13-11 amanhã. Opa! E, ó, legal também reparar nesse quadrinho, não tem nenhum time francês, né? O time francês nunca tinha ganhado a Champions, né? Então, nunca disputou. Você vê, o campeonato francês, sinceramente falando, é um campeonato mais fraco que o brasileiro, cara. Tirando aí o PSG, um time ou outro aí que dá a liga lá na Champions League, né? Que disputa lá e tal. Os times franceses não batem de frente com o brasileiro, não. E você vê no quadrinho também aí, né? Que igual eu falei, a Espanha, né? Graças ao Real Madrid, é esse absurdo aí, né? Tá na frente do brasileiro. Mas você vê, aí tem o italiano empatado com o argentino. Pô, isso é legal falar também. O Uruguai, pô, né, das épocas antigas, também tá acima da Alemanha, da Inglaterra, da Holanda, de Portugal, né, da França, a própria França. Então, assim, os sul-americanos, durante a história, não fizeram feio, até pelas coisas óbvias que vocês falaram também, né? Que antes era diferente, não podiam ter tantos jogadores estrangeiros aí nos times, então o futebol era mais assim, igualado, dava para competir sul-americano com o europeu, e até por um certo ponto mais voltado ao lado dos sul-americanos na época aí, de antigamente. Mas agora a gente realmente sabe que o dinheiro faz a diferença, né? Os clubes estão investindo pesado na Europa e cada vez fica mais difícil a gente chegar no mesmo patamar, mas o Flamengo conseguiu organizar a casa e hoje, realmente, se tem um time que tem chance de bater e trazer esse caneco aí, é o Flamengo, cara, por toda a estrutura, por toda a organização que chegou, o patamar que chegou e a entrada de grana, de patrocínio, de tudo que o Flamengo tem conseguido. Isso aí é importante ressaltar, né, Rodrigão? Você lembrou bem o negócio aí, Andy? Questão da arrecadação, e eu vi uma entrevista do BAP, e é um objetivo do Flamengo, né, o objetivo do clube, chegar entre os 15 maiores em arrecadação no mundo. Pô, se o Flamengo conseguir isso, cara, é um negócio assim para ficar sempre lá em cima, cara. Vai dominar aqui a América do Sul. Imagina, os 15 maiores do mundo. Mesmo Rodrigão, só um minutinho, por favor. Estamos tendo problema de novo no áudio, no seu áudio, cara. Tá dando aquela picotada igual estava antes. Deixa eu ver se arrumou. Fala alguma coisa aí, por favor. Vamos ver se. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Parece que normalizou. Você pode repetir um pouquinho aí o que você estava comentando, por favor? Não, eu falei o seguinte, que tá legal agora? Tá bom. Que o BAP tem esse objetivo, né? O clube tem esse objetivo de se tornar, ficar entre os 15 que mais arrecada no mundo. E aí a gente vai ficar junto com os europeus lá, cara. Então, assim, nossa dominância na América do Sul, a tendência é continuar e até aumentar. Né? Pô, legal. Muito bem observado, Rodrigão. Tomara que realmente o Flamengo consiga essa dominância aí. E, assim, e que não vire a chave, né? Porque a gente vê que muitos, assim, futebol, principalmente no Campeonato Brasileiro, a gente vê que é meio cíclico, né? Às vezes um time tá no alto, às vezes tá no baixo. Dessa vez parece que tem alguma coisa diferente. Dessa vez o Flamengo não depende de patrocinador, não é escravo de ninguém, o Flamengo tem forças próprias,
O Flamengo tem a grandeza dessa torcida que acompanha e está sempre atrás de tudo que o Flamengo faz. É o Aeroflá, é o único time que tem essa coisa absurda que acontece no Brasil. Que aí a gente vê que parece que a tendência é que realmente nos próximos anos aí o Flamengo mantenha essa hegemonia aí, com poucos times chegando aí a igualar, e às vezes, né, vai acontecer igual aconteceu com o Botafogo, né, vai chegar aí um milionário, investir uma grana, vai ganhar alguma coisa, vai tentar beliscar outra, mas a gente vê que não tem sido sustentável, né? É uma coisa que acontece esporádica, os caras tentam, só que cada vez o Flamengo se organizando mais, vai ser difícil alguém chegar também com investimento alto e do nada acertar um time para ganhar do Flamengo. Porque o Flamengo já vai estar na frente, já vai ter esse passo na frente, essa organização e esse elenco, manter o time organizado e bem. Então a gente vê que tomara que o Flamengo mantenha aí pra gente, né? Que é flamenguista, lógico, a gente espera que o Flamengo realmente seja, como diz até o BAP, seja aí o Real Madrid das Américas aí por muito tempo. Tomara, né, Luciano? Tomara, e a tendência é essa, né? A arrecadação esse ano vai ser recorde, acho que até na América do Sul, né? O clube acho que nunca arrecadou o equivalente a 2 bilhões, né? Como vai ser a arrecadação desse ano. E a tendência é te manter uma hegemonia. O BAP já falou que pode ser que invista até 1 bilhão no futebol ano que vem, né? Acho que a gente só não pode cair na asneira de querer gastar com estádio, cara. Investimento de estádio de 3 bilhões, não sei o que lá. Cara, o Flamengo já tem, né? Já como gestor do Maracanã, já por 25 anos, né? Então, assim, não precisa ter pressa em relação a isso. Pode fazer um fundo aí e todo ano tirar uma certa quantia, né? Para investir na construção do estádio, se esse for mesmo o objetivo. Né? Mas, assim, não pode fazer loucura, não pode querer fazer nada apressado. Não tem necessidade disso, né? O Flamengo, aí, como gestor do Maracanã pelos próximos aí 25 anos, o Maraca é a nossa casa mesmo, não precisa, não tem pressa, não tem pressa. E faz um fundo e todo mês, todo ano tira uma parte do faturamento final ali para investir na construção do estádio e vai devagarzinho, passo a passo, sem loucura, que daí a gente vai. O importante é isso, cara, a gente se manter ali brigando, sempre lá em cima, sempre brigando. Eu já estou ansioso já para a Libertadores do ano que vem, eu já estou pensando, já pensou se o Flamengo for penta da Libertadores, ganhar outro Brasileirão? Eu acho que o pensamento deve ser esse, deve ser de continuar se manter assim hegemônico no país, no continente, ganhando títulos. E as outras coisas são secundárias, entendeu? Dá para esperar, não tem. O pessoal usou, igual a Leila falou, se o Flamengo tivesse estádio próprio, poderia escolher se vai botar grama natural ou não. Cara, o Flamengo manda mais no Maracanã do que o Palmeiras no Allianz. A verdade é essa. Eles já deixaram de disputar jogos no Allianz, jogos importantíssimos de brasileiro, porque tinha show. Entendeu? Tem show, você que se vira, dane-se. Entendeu? Isso não acontece no Maraca. Entendeu? Então, assim, besteira isso aí. Né? Muitos clubes no mundo, ao redor do mundo, gigantes mundiais aí, europeus, também não têm um estádio próprio, né? Jogam em estádios arrendados, alugados, estádios de confederações, estádios de comitês olímpicos, né? E aí são vários, o próprio Manchester City, Roma, Milan, Inter de Milão, o próprio PSG. Quer dizer, então não tem que ter essa loucura, a torcida ficar empolgadaça e tem que construir estádio, tem que construir estádio. Não, o Flamengo tem que continuar ganhando títulos, entendeu? Tem que continuar ganhando Libertadores, continuar ganhando Brasileiro e continuar ganhando cada vez mais títulos e ficando cada vez maior. Dá para fazer um fundo aí, tirar uma quantia aí e estádio a gente vai pensando depois com o tempo. Boa, Luciano, boa, bem lembrado também. O Flamengo deu até uma esfriada nesse negócio de estádio aí, porque realmente, igual você falou, a gente tem uma gestão longa aí do Maracanã, o Maracanã é nossa casa, e a gente até pode no futuro renovar e se bobear até comprar o Maracanã, né? Chegou a sair Chegou a sair uma matéria assim, E o Flamengo não pode fazer loucura. O Flamengo não pode fazer como o Corinthians fez aí, uma doideira, Exato. Se endividar de novo, ficar complicado, entrar a gestão que não vai cuidar do time, que vai deixar bagunçar de novo. Então a gente tem que tentar manter sempre essa organização em dia, porque o Flamengo organizado, cara, igual disseram aí, se o Flamengo se organizar, realmente fica difícil bater o Flamengo. Fala aí, Rodrigão. Não, então, só para complementar, e até corroborar com o que o Luciano falou, eu acho que saiu uma notícia que o Flamengo vai fazer justamente isso. Ele vai fazer tipo uma poupança mesmo em relação ao estádio. Eu acho que, se não me engano, em 10 anos, vai ser um prazo assim, de 10 anos juntando dinheiro.
para depois construir. Então, está bem planejado e foi até uma orientação dada pela FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, para fugir até dos juros, né, dessa questão de juros, que é isso que ferra o Corinthians. Né? O Corinthians só fica pagando juros e a dívida nunca diminui. Então, o Flamengo quer fugir disso, ele prefere juntar a grana e os juros vêm para ele. Né? Porque a partir do momento que você junta uma grana legal, esse dinheiro está aplicado, esses juros vai vir para você, né? Você não vai pagar os juros. Então, o Flamengo está pensando nisso. E a longo prazo, não precisa, igual vocês falaram, não precisa construir estádio correndo. Entendeu? É a longo prazo. Investir no time, separar uma parte, se eu não me engano, eu acho que o que eu vi é 5% da arrecadação, todo ano. 5% da arrecadação, aí vai para essa poupança. Para até chegar o momento, talvez daqui uns 10 anos, eu não sei se é começar o estádio ou se é começar a acelerar, né? Então, assim, tem muita coisa, a gente tem aquela na CUS, tem que tirar os negócios de lá, os equipamentos. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. O Flamengo está tranquilo em relação a isso. Eu acho que até essa demora é até melhor para o Flamengo. Né? Muito bem, Rodrigão. E você que está assistindo nossa live, não se esqueça de se inscrever no canal e também curtir, né, a nossa live aí, nosso vídeo. Se inscrever também nas nossas redes sociais e ativar o sininho aqui no YouTube para sempre receber notificação quando a gente entrar ao vivo aqui ou postar novos conteúdos para vocês. Tem uma mensagem aqui do Resenheiro, vocês estavam comentando de grama, de tudo. Ele fala, para ser bem sincero em relação a essa briguinha de BAP com Leila, é besteira. O Flamengo tem que fazer o dele. Né? Se tem time com grana sintética, não temos que se meter nisso. O CBF que veja essa questão. O Resenheiro, mas eu acho interessante que o BAP brigue sim, e que realmente a gente vê que na Europa não pode ter grama sintética, parece que só na partir da 5ª divisão da Inglaterra, que tem lá algum time que libera, um ou outro, no resto da Europa, nos grandes times, nos grandes campeonatos europeus, 1ª, 2ª divisão, 3ª, não pode ter grama sintética. Você vê que isso é uma coisa mais assim, esporte americano lá, aí pode ter, mas é uma coisa que é outro tipo de visão, de jogo, de outra coisa. A Europa, que é o foco, né, principal do futebol do mundo aí, não pode, é proibido, porque tem vários estudos aí a respeito, né, de grama sintética causar lesão, tanto que tem muitos jogadores que, principalmente até os jogadores que alguns já estão com uma certa idade, não jogam na grama sintética. Você não vê jogador querendo jogar na grama sintética. O Neymar mesmo foi um que se poupou, você via que o Suárez não jogava quando tinha grama sintética. Então você vê que isso é uma coisa que eu acho que o Flamengo tem esse poder, né, de brigar e pode brigar também, ficar deixando a Tia Leila falar o que quer lá e a gente ficar também com a orelhinha baixa. Não, acho que o Flamengo tem que peitar sim, o Flamengo tem essa força e assim, seria bom pro futebol, não só pro Flamengo, pro futebol brasileiro que não tivesse grama sintética. O Brasil é um país que pode, né, ter condição de todos os estádios aí, os times de 1ª divisão, de 2ª divisão, tem condições sim de manter uma grama normal e dá para se organizar, consegue, e o patamar tem que ser realmente pensando sempre no melhor do esporte. Ele fala também aqui, mas aí se a Leila falar que o clube que não tem estádio não pode jogar, também será válido. O Maracanã não é nosso, e sim concessão junto ao Flu. Sim, foi o que o Luciano comentou, né? Mas quem manda o Flamengo manda mais no Maracanã do que a Leila no Allianz. A Leila, o Palmeiras, vários jogos importantes, não pôde jogar porque tinha show, tinha evento, tinha coisa desse tipo. Ô, Luciano, você concorda com os comentários aí do nosso amigo Resenheiro? O que você acha? Qual a sua visão a respeito desses assuntos aí? Não, eu acho que o Flamengo tem que bater nessa tecla assim, da grama sintética, até porque não é só o Flamengo, mas o Flamengo ocupa uma posição de liderança, né, dentro do futebol brasileiro. Então, assim, o que o Flamengo fala tem um peso maior, mas não é só o Flamengo, entendeu? Então, assim, muitos clubes e jogadores, as grandes ligas do futebol mundial, elas não aceitam a grama sintética, entendeu? É diferente, quase que atrapalha, não é a mesma coisa, entendeu? Os atletas reclamam, né? Tem estudos aí mostrando também que pode ser prejudicial para o jogador, e a grama sintética foi liberada pela FIFA para o futebol em casos extremos. Tem países que, por exemplo, na Rússia, que tem lugares que, sei lá, chega a 20, 30 graus negativo, a grama natural realmente não se desenvolvia, lugares quentes demais, climas desérticos, enfim, frio demais, calor demais.
essa temperatura extrema, aí foi liberado a grama sintética. Mas assim, aqui no Brasil não é o caso. Entendeu? Os clubes europeus também já não aceitam. E não é a mesma coisa. Isso modifica, atrapalha, não é? Entendeu? Então acho que é uma briga válida, sim. Entendeu? Muito bem, Luciano. Oi, pode falar, Rodrigão. Queria só comentar um negócio sobre esse assunto. Eu acho que é importante debater isso sim, porque já vai subir 2 times aí para a Série A, se não me engano, a Chapecoense e o Atlético Paranaense. Né? Sim. O Atlético já tem muito tempo, a Chapecoense também já tem, colocou lá recentemente. Daqui a pouquinho, cara, se ninguém falar nada, vai ter mais gente, vai ter mais time com gramado sintético e gramado normal no campeonato. Então, eu acho isso um absurdo. Entendeu? Lógico, tem que ter. O Flamengo também propôs isso. Tem que ter grama natural, mas gramado bom. Tem que ter uma padronização. Exato. Time, né? Se o time não tiver condições de manter, de repente a CBF dá uma ajuda também. Uma forma de ter uma padronização do gramado. Né? Então, cara, daqui a pouquinho, se ninguém falar nada, vai ter mais time com gramado sintético. É um absurdo. Nenhuma liga importante do mundo tem isso, só que no Brasil. E no Brasil não tem essa questão climática. O clima aqui é bom, pô. Então não tem. A gente sabe que o time põe gramado sintético para fazer show. É uma questão financeira, né? Financeira. Questão orçamentária ali, que os caras utilizam isso para ter mais. Por exemplo, o gramado do estádio do Palmeiras tem show direto lá. Porque é mais fácil. Entendeu? Mas, pô, não é aí. Não é por aí. Então, é o futebol. Entendeu? O estádio é para futebol. E a questão o pessoal fala, o Flamengo não é dono, não tem estádio. Cara, o Flamengo arrendou o estádio do Flamengo, cara. É igual a pessoa paga aluguel. Cara, ela é dona da casa ali, ela está pagando aluguel. Você não pode, o proprietário não pode chegar lá, aqui, você paga aluguel, mas hoje eu vou fazer um churrasco aí, tá? Chamar meus amigos, não pode, cara. O cara está pagando aluguel, tá certinho ali. Você não pode entrar na casa do cara, o apartamento é seu, mas está alugado. Então o cara é dono. Entendeu? Ele tá pagando, ele te paga um aluguel por um mês, enquanto ele está te pagando ali, ele é dono, cara. Você não pode chegar na casa, entrar na casa dele, porque você é o proprietário, você alugou para ele. É a mesma coisa. O Flamengo arrendou, ainda é até mais, né? É um arrendamento. Por 20 anos, o Flamengo é dono, cara. Flamengo e Fluminense. Entendeu? Agora, se o Flamengo fizer um estádio, aí é outra coisa. É mais a questão de taxas do Maracanã. Eu acho que no estádio próprio, talvez o Flamengo diminua bem isso. Aí tem uma margem de lucro. Eu acho que o Baco já conseguiu aumentar essa margem. Entendeu? Então é isso. O Flamengo é dono, sim, do Maracanã por 20 anos. Eu acho engraçado o seguinte. O Botafogo, ninguém fala isso, cara. Ninguém fala isso, Botafogo no Engenhão. Alguém fala, Botafogo não é dono do Engenhão, não. Eu só vejo isso em relação ao Flamengo. E Fluminense também ninguém fala. Quando está o Flamengo e Fluminense. Mas o pessoal só fala isso em relação ao Flamengo. Entendeu? É dono, sim. Ele está arrendado, então o Flamengo faz... É igual vocês falaram aí. O Flamengo é mais dono do Maracanã que o Palmeiras do Allianz. Entendeu? A W Torre que faz lá os shows, tudo que a gente vê lá. Entendeu? Boa, Rodrigão. Desenheiro, obrigado por mais uma participação, irmão. Pô, tamo junto aí, valeu pelas suas perguntas sempre, pô, muito inteligentes, seus questionamentos, pô, muito bem, obrigado aí. E ele fala que concorda em partes, a gente respeita todo mundo aqui, pô, muito bem aí, sua participação, obrigadão mesmo, Desenheiro. Volte sempre aí, que é legal, gerar esse debate é legal, a gente sempre importante falar que também somos torcedores, como vocês, e a gente aqui é o canal feito de torcedor para torcedor. E a gente acha muito importante quando alguém chega com boas questões, com boas perguntas. Isso é muito bacana. Obrigadão mesmo, Resenheiro. Quem queria falar aqui? O Luciano? Só para complementar aqui, eu estou falando isso não é nem por Resenheiro, não. Claro, sim. Eu também. Em geral... É questão mesmo. Em geral, Em geral, a gente escuta muito isso, assim, tipo, o Flamengo não é dono, principalmente os antes falando isso. O Resenheiro entrou com uma pergunta legal aí. Eu estou complementando, porque a gente vê muito isso em rede social. Sim, sabe? Sim.
Muito bem mesmo. Obrigadão mesmo, Resenha. Mais uma vez pela participação. Você sempre acompanhando o nosso canal aqui. A gente agradece sempre de coração, irmão. Saudações rubro-negras e que amanhã a gente vença esse confronto aí. E, Resenheiro, se estiver por aí ainda, seu palpite pro jogo de amanhã, Resenheiro. Se der tempo aí, digita pra gente no chat aí, meu amigo. É importante a gente saber também a sua opinião. A gente tá chegando aí ao final da nossa live. Luciano, vamos lá, meu irmão. Seu palpite pro jogo de amanhã. Eu sei que é um jogo difícil. E sua... saudação final aí para a galera que acompanhou a gente e todo mundo que vai assistir esse vídeo aí. Obrigadão, galera, pela força de sempre, né? A galera que vai assistir o vídeo aqui depois também. E agradecer sempre o carinho. Pedir para a galera se inscrever no canal, curtir a nossa live, curtam o vídeo aí depois, compartilhem nos grupos de Flamengo, nos grupos de WhatsApp, mande para os amigos rubro-negros, né? Ajude o canal a crescer, né? A aumentar o número de inscritos. E amanhã vai ser um jogo difícil, mas eu estou muito confiante, acredito no Flamengo. O rubro-negro de verdade acredita sempre, né? Temos fé no Mengo, né? E assim como a França, né, perdeu a disputa do título mundial com o sul-americano, né? Perdeu para a Argentina, amanhã vai ser a vez do PSG perder para outro sul-americano, que é o Mengão, né? O Mengão malvadão. Então, meu palpite para amanhã, se Deus quiser... Vou arriscar aqui. Falei que o PSG tem um timaço, uma seleção, uma máquina, os jogadores são... tem 4 aí na seleção da FIFA, mas dito tudo isso, como é um canal de torcedor para torcedor, aqui não tem jornalista, 2-0 Mengão campeão no mundo. Bicampeão, se Deus quiser. Muito bom, Luciano. Se Deus quiser. O nosso amigo Resenheiro, ele fala que também... Sim, claro, meu amigo, entendi o que você disse perfeitamente. Obrigado aí, mais uma vez, Resenheiro. Ele fala que também Cara, difícil palpitar no jogo de amanhã. Mas eu sou Mengão e 1-0 feio para nós, sem susto, estaria ótimo. Porra, excelente. Excelente. Ó, eu tô com você, Resenheiro. Eu tô com você. Eu ia falar meu palpite agora e você parece que leu minha mente aqui, meu amigo. Eu acho que aquele negócio que a gente até comentou na Libertadores, final não precisa jogar bonito, final se ganha. Se for bonito, se for feio, do jeito que for, se for 1-0 feio, igual você falou aí, e sem susto pra gente, né, porque haja coração, sempre é complicado, mas a gente espera que o Flamengo vença. Eu também vou torcer por esse placar aí de 1-0. Se for mais, né? Claro, melhor ainda. Mas tamo junto aí. Obrigado aí, Resenheiro, mais uma vez pela participação, irmão. Rodrigão, vai lá. Seu palpite final para o jogo e sua saudação para a galera que está assistindo a gente aí também. Então, galera, primeiramente eu vou fazer a saudação aqui, né? E pedir a galera para se inscrever no canal. Eu estava até olhando hoje, antes da live, Andinho e Luciano. A gente estava mais ou menos em 1.270. Pô, acho que a gente, com essa live aí, dá para chegar a 1.300. Ou até mais. Então, eu pedi a galera aí para curtir a live e se inscrever no canal, galera. Que a gente tem esse objetivo aí de chegar a 2.000 inscritos até o final de janeiro de 2026. Né? Então, a gente precisa de vocês aí da ajuda de vocês para bater essa meta aí de 2.000 inscritos. Né? Meu resultado aí para o jogo amanhã, eu vou de 3-1 Flamengo. Igual quanto o Chelsea. 3-1. 3-1. O Chelsea, contra o Chelsea foi isso aí, não foi? 3-1. Foi isso aí. 3-1. Então, 3-1 Mengão mesmo. Pô, muito bom. Tomara, Rodrigão. Deus te ouça. 2-0 do Luciano, 3-1 do Rodrigão, 1-0 do nosso amigo Resenheiro, 1-0 do André. Meu amigo, o Flamengo sendo campeão é o que importa. E se for 3-1 como foi contra o Chelsea, pô, vai ser uma coisa assim de frenesia, maluquice. Carnaval fora de época começa amanhã. É impressionante o que o flamenguista vai fazer. Oi? Andinho, na moral, até nos pênaltis eu tô aceitando antes, sendo campeão. Meu amigo. Coração. Não. Coração. Não precisa de pênalti, não, senão eu morro do coração, pô, tá doido. Sem pênalti, vamos decidir nos 90. Sendo campeão, eu tô aceitando, mas se puder decidir antes, melhor, cara. Melhor, com certeza. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Luciano, pela participação aí. Obrigado a todo mundo que participou também da nossa live aqui. Obrigado a todos que curtiram o vídeo, que vão curtir para frente aí, que vão assistir. E é aquele recado de sempre, né, galera? Curtiu a resenha? Então fortalece o canal, deixa seu like, comenta, se inscreve e compartilha com a galera. Esse é o canal Fla de Primeira. Aqui é o Mengão em primeiro lugar. Até a próxima live aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, galera. Até mais.